Olá pessoal, bem-vindos a esse novo episódio do nosso Café com Leitura, em que eu compartilho trechos interessantes de livros que me inspiram. Espero que seja interessante para vocês também. Hoje nós vamos conversar sobre Why Information Grows, do César Hidalgo. Esse é um livro de 2015. César Hidalgo é professor do MIT. Esse é um pequeno livro fascinante, trata do conhecimento, da informação e de como que a gente pode compreender a ordem que o mundo ganha conforme essa informação é compreendida e concentrada. É um livro muito interessante. Ele trata aqui também da biologia, das pessoas, das empresas, das economias. Então ele vai construindo uma lógica de como que a informação é reconhecida, empacotada e utilizada nesses vários sistemas. E ele traz aqui uma frase bem interessante. Cidades, empresas e equipes são a corporificação de bolsões onde a nossa espécie acumula a capacidade de produzir informação. O César Hidalgo faz a diferenciação entre a informação e o conhecimento. Ele define aqui o know-how, saber como. E know-how aqui é definido como a capacidade computacional tácita que permite que nós performemos ações e é acumulada tanto no nível individual quanto coletivo. Know-how, então, essa capacidade computacional que nós temos de performar ações. E é isso que precisa ser aplicado para que a humanidade possa se desenvolver. Esse é o crescimento da informação ao qual o César se refere. E ele tem uma expressão que eu gosto e repito muitas vezes, que é a cristalização da imaginação. Então, é a informação como um cristal da imaginação. E, por exemplo, numa empresa, um produto ou um serviço que você consegue conceber na forma prática para um cliente utilizar, ele chama de um cristal da imaginação. É como se a gente conseguisse dar corpo a uma ideia e entregar para o cliente. Muito inspiradora essa visão. Em paralelo com isso, ele sugere que nós, humanos, nós conseguimos dar corpo e acumular informação em objetos sólidos. E por muitas dezenas de milhares de anos, nós temos dado corpo a essa informação. E isso faz com que a gente perceba cada vez mais como a informação se multiplica e se concentra em aspectos concretos. Agora, como é que a gente consegue acumular toda essa informação? Como que isso se dá? No âmbito da natureza, existe um sólido que concentra informação, na linha de explicação do César Hidalgo, que é o DNA. Então, o DNA é o vínculo entre a informação virtual e a capacidade de aplicar essa informação no dia a dia e no desenvolvimento. No campo da biologia, isso acontece com esse elo que a gente reconhece como DNA. E o que ele sugere é que no campo social e econômico a gente não tem esse mesmo elo concreto, sólido, que corporifica a informação. Então a gente precisa fazer isso de que forma? E aí que ele traz o conceito do person byte, que é o byte de uma pessoa, a capacidade de know-how que um indivíduo tem. É o person byte. Assim como eu tenho o byte 01 do computador, os kilobytes, os megabytes, eu teria um person byte, que é a capacidade máxima que um indivíduo tem de processar informação e construir esse know-how. Agora, como o mundo é complexo, um person byte não é suficiente para processar todas as informações que um grupo, uma empresa precisa. Então, eu preciso começar a construir redes de pessoas. E essa ligação, esse arranjo, essa colaboração permite que esse grupo de pessoas lide, digira, mastigue e produza algo mais complexo. Ele pode dar conta de um contexto mais complexo de informações, porque existe esse arranjo, essa combinação de muitos person bytes. O que vai chegar, na definição do César, no firm byte, o byte de uma empresa, a capacidade total que uma empresa ou essa rede de pessoas que compõem essa empresa tem de lidar, digerir e produzir novas informações. E essas redes, essa colaboração, são muito relevantes
E essas redes, essa necessidade de vínculo e colaboração é muito importante, porque o know-how tipicamente envolve um tipo de conhecimento tácito, que é muito difícil de codificar. Trazendo aqui o parágrafo do César, nossa habilidade coletiva de acumular conhecimento é limitada, portanto, pela capacidade finita dos indivíduos, o que faz com que a gente tenha que conectar vários indivíduos para cuidar de uma situação mais complexa. E essa conexão, essa formação de rede que exige a colaboração, é uma outra dificuldade que a gente enfrenta. Expandindo essa visão da relação entre as pessoas para a formação de uma rede para lidar com problemas complexos e digerir toda essa informação, o César Hidalgo traz a visão do Coase da teoria da firma, que ele traz a teoria da firma e os custos de transação que são subjacentes à construção dessa firma para que ela seja rentável e competitiva. Então tem custos de transação e tem custos de vinculação. Cada vez que eu cruzo a fronteira da firma com um ente externo, um agente externo, eu tenho um custo de transação. O Hidalgo então faz referência a essa visão do Coase, de Transaction Cost, de custo de transação e vinculação para redes de pessoas e empresas, e mostra como o custo dessa vinculação, o custo dessa transação é relevante nessa visão de rede de empresas. E então aparece um fator bastante relevante quando nós trabalhamos em redes de pessoas, de colaboração e construção, que é a confiança. E o Hidalgo traz aqui, ao fazer esses vínculos entre as pessoas, entre as empresas mais baratos, a confiança permite a formação de redes maiores que podem acumular mais conhecimento, mais firm bytes e person bytes. Então, é a confiança que pode produzir redes cada vez maiores para processamento de informação e geração de conhecimento. Bem interessante esse ponto. Ou seja, pensando no âmbito organizacional, como é que é possível a gente ter redes de pessoas que possam processar de forma cada vez mais coletiva uma quantidade enorme de informações, produzindo conhecimento, produzindo novo know-how para lidar com um ambiente cada vez mais complexo. É disso que se trata. E daí surge uma pista de que a colaboração e a confiança não são só palavras simpáticas, né, românticas para a gente falar como é que as pessoas deveriam trabalhar. São elementos necessários e fundamentais para que a gente possa cada vez ter arranjos maiores de pessoas, cada vez ter grupo. São arranjos fundamentais para que a gente possa ser cada vez mais eficiente com grupos maiores de pessoas lidando com um ambiente cada vez mais complexo. E um último ponto que eu tenho refletido bastante a partir dessa visão do César Hidalgo sobre a informação e conhecimento tem a ver com a inteligência artificial, porque a inteligência artificial aumenta muito nossa capacidade de processar a informação, de acessar a informação existente. Então, será que esses limites que ele traz do person byte, do firm byte, da necessidade de arranjos complexos de pessoas para lidar com essa quantidade enorme de informação, produzindo novo conhecimento, se aplica? Minha visão é que parcialmente não, porque a gente de fato tem um acesso muito maior à informação. Então, o person byte, o quanto eu deixo de ser capaz de acessar a informação, de fato, não é uma restrição tão grande. Mas aqui não se trata da informação, mas da geração de conhecimento tácito novo. E essa geração de conhecimento tácito, que é o aplicável, o know-how, isso tudo acontece por meio de pessoas que vão poder gerar novas soluções para um futuro que não está ainda determinado. Então, o fato de eu poder acessar cada vez mais informações passadas aumenta a minha possibilidade de, em grupos, em redes que têm confiança e conseguem de fato operar como um arranjo de pessoas inspiradas e com propósito comum, pode gerar novos conhecimentos, pode gerar know-how adicional, pode gerar inovação para um futuro que ainda não foi escrito. Nesse sentido, a gente continua precisando bastante desses arranjos de pessoas que conseguem compartilhar conhecimento para poder gerar novo know-how. Bom, pessoal, esses foram os trechos mais divertidos, interessantes, inspiradores de Why Information Grows. Espero que vocês possam achar bastante útil esse livro também. Obrigado.